Olá pessoal, bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Aqui tudo tranquilo, tudo caminhando do jeito que tem que ser. Bom, nós fechamos o primeiro semestre com a parte de termodinâmica e ficou faltando a parte de talometria. No caso, o estudo que envolve a dilatação dos sólidos. Então isso na apostila de vocês é o volume 6, capítulo 11, é a última parte desse capítulo 11, para a gente poder depois entrar no estudo da energia térmica em trânsito, que é o calor. Então vamos lá. Para a gente iniciar o nosso estudo, vamos definir o que é dilatação térmica. Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. No nosso estudo, inicialmente, nós vamos trabalhar com 3 tipos de dilatação. A primeira que é a de dilatação linear, que está relacionada à variação do comprimento do corpo, ou seja, a uma única dimensão. Depois nós iremos fazer o estudo da dilatação superficial, que está relacionada à variação da área desse corpo. Isso é característica de 2 dimensões. E finalmente nós iremos estudar a dilatação volumétrica, tanto dos sólidos quanto dos líquidos. Isso vai causar uma variação no volume que está relacionado a 3 dimensões. Então vamos ver nosso primeiro caso, que é a dilatação linear, que no volume 6 de vocês corresponde às páginas 16 a 19. Dilatação linear dos sólidos. Vamos começar com um exemplo aqui. No dia 4 de fevereiro de 2012, parte do pavimento da Avenida Iguaçu, localizada na cidade de Curitiba, levantou-se no encontro entre 2 blocos de concreto. A primeira suspeita foi de um vazamento de gás, mas após a vistoria do Corpo de Bombeiros, a hipótese foi descartada. De acordo com os supervisores da Defesa Civil, as altas temperaturas na cidade provocaram a dilatação dos blocos, o que resultou na elevação do pavimento. Então observe, quando juntas de dilatação não são corretamente dimensionadas, podem ocorrer avarias em avenidas construídas com concreto. Então o que aconteceu? Houve uma variação no comprimento, por exemplo, dessa linha de concreto que eu tenho entre esse tipo de pavimento e esse pavimento aqui formado por blocos. Esse aumento das dimensões do pavimento fez que um se sobrepôs ao outro. Logo, nessa superposição, não tendo o espaçamento adequado para que ocorra essa variação em suas medidas, o piso vai acabar estourando. Bom, a dilatação térmica é uma consequência da variação da temperatura dos corpos. Basicamente, se a temperatura aumenta, as partículas vibram mais. Se diminui, vibram menos. Por isso parece lógico pensar que o aumento da agitação fará com que elas ocupem mais espaço, aumentando assim as dimensões do objeto. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho a substância a uma temperatura T1 menor que a temperatura T2. Nessa temperatura T1, eu tenho uma menor vibração das moléculas que compõem essa substância. Na condição 2 aqui, essa maior vibração faz com que elas ocupem um espaço cada vez maior.
causando a dilatação do corpo. Então, ó, quando as substâncias são aquecidas, aumenta-se a agitação das moléculas e o espaço ocupado por elas. Bom, em algumas situações, para facilitar o estudo da dilatação, os corpos são tratados como se tivessem apenas uma dimensão. Neste caso, a dilatação é denominada dilatação linear. Essa opção é determinada pela análise da situação descrita. Se a intenção é avaliar, por exemplo, apenas a dilatação ocorrida na altura de um corpo, ou quando o comprimento for muito maior que a espessura e a largura, é possível tratar o objeto como corpo unidimensional. Por exemplo, o trilho de um trem. O trilho de um trem, nessa análise, ele pode ser considerado como um objeto unidimensional, porque seu comprimento geralmente é muito maior que a sua largura e a sua altura. Por isso que em linhas de trem eu tenho que ter uma junta de dilatação entre a união de dois trilhos, porque se tiver um aumento muito elevado de temperatura durante o dia, esse espaçamento que está relacionado a essa junta de dilatação, ele é possível causar o encontro desses dois trilhos sem que ocorra a superposição desses dois trilhos. Então a linha não vai sofrer avaria, tá? Então é isso aqui que acontece, ó, o que está aqui, ó, nessa condição inicial e nessa situação final aqui. Então vejam, considere uma barra de comprimento inicial L0 a uma temperatura inicial T0. Após o aquecimento da barra até uma temperatura final T, observamos uma dilatação, isto é, um aumento no comprimento. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui também, tá, pessoal? A dilatação ela não está relacionada simplesmente à condição de eu ter um aumento de temperatura. A dilatação é a variação do comprimento, é isso daqui, ó. Isso aqui que é a dilatação linear sofrida pelo corpo. Essa variação do comprimento ela pode ocorrer tanto quando eu aumento a temperatura ou quando eu diminuo a temperatura do corpo, tá? Então observem o seguinte: na situação inicial eu tenho o corpo a uma temperatura T0 e o comprimento da barra é esse aqui. Isso aqui é característica dela, é o tamanho dela nessa temperatura T0. Se numa situação final eu fornecer calor a essa barra, ou seja, se eu aumentar a temperatura nessa barra, para esse exemplo, eu vou ter um aumento no seu comprimento, o comprimento da barra vai passar a ser L, devido a essa temperatura final que é T. O que é o meu ΔL? O meu ΔL nada mais é que a dilatação linear sofrida pelo corpo. Foi esse aumento no comprimento sofrido pelo corpo devido a essa variação de temperatura. Então, ó, a dilatação linear corresponde à variação do comprimento de um objeto em virtude do aquecimento ou do resfriamento, foi o que eu coloquei. Então, eu não posso associar a palavra dilatação única e necessariamente a um aumento de temperatura. Ah, dilatou. Dilatou na condição de aumentar o comprimento se eu forneço calor, aumento a temperatura dessa barra, ou de diminuir seu comprimento na condição de eu retirar calor, eu diminuir a temperatura da barra. Então, no aumento de temperatura eu tenho uma expansão, na diminuição de temperatura eu tenho uma contração. Porém, os dois casos estão relacionados à dilatação do corpo, tá? Então, observe. A dilatação térmica linear ΔL, que ocorre em um corpo considerado unidimensional, é diretamente proporcional à sua variação de temperatura e ao seu comprimento inicial, ou seja, quanto mais calor eu forneço, maior é a variação de temperatura, mais dilata. Quanto maior for o comprimento inicial, também maior vai ser essa dilatação para uma variação de temperatura qualquer.
Então, ó, sob o ponto de vista matemático, grandezas diretamente proporcionais podem compor uma equação desde que se saiba qual é a constante de proporcionalidade entre elas. Para a dilatação linear, a constante de proporcionalidade é denominado coeficiente de dilatação linear, simbolizado por alfa. Assim, a dilatação ΔL de um corpo depende da variação da temperatura do corpo, do comprimento inicial do corpo e do coeficiente de dilatação linear do corpo. Então, veja bem, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: como esse meu ΔL ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura, para que essa proporcionalidade se transforme numa equação, eu tenho que inserir nessa proporcionalidade um coeficiente de proporcionalidade qualquer. No nosso caso é o coeficiente de dilatação linear. Ele é característica do corpo. Cada substância que compõe o corpo vai ter uma maneira própria de dilatar, certo? Então, ó, a minha equação ela torna-se, a minha proporcionalidade torna-se uma equação quando a esse produto aqui que corresponde às duas grandezas que são diretamente proporcionais à dilatação, eu incluir essa constante de proporcionalidade. Então eu posso dizer que a dilatação linear sofrida pelo corpo é igual ao coeficiente de dilatação linear desse corpo, ao comprimento inicial e à variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então, ó, na equação ΔL e L0 são medidos em metros do sistema internacional. T é em Kelvin e o alfa seria o inverso da unidade Kelvin. Mas acontece o seguinte, como a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius, costuma-se utilizar a variação de temperatura como uma unidade de grau Celsius, ou seja, a gente vai trabalhar com unidade usual, tá? Para a temperatura. E o coeficiente de dilatação com o inverso do grau Celsius. Então esse grau Celsius a menos 1 aí corresponde à unidade do meu coeficiente de dilatação linear. Bom, coeficiente de dilatação linear, como será detalhado a seguir, é uma propriedade da substância que compõe o corpo e cada substância tem um valor próprio. Bom, outra coisa importante é esse delta aqui na física. O delta ele sempre vai representar uma variação. Essa variação está sempre relacionada à diferença entre uma condição final e uma condição inicial. No nosso caso, eu tenho a variação do comprimento. Então, essa variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Não importa se o final é maior que o inicial ou vice-versa. Tá? A variação delta é sempre a diferença do que eu tenho no fim com o que eu tenho no início. Então, considerando que ΔL é igual a L menos L0, podemos deduzir a equação para o comprimento final do objeto. O que nós vimos? ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, se eu trocar ΔL por L menos L0, eu posso jogar L0 para o segundo membro. Como ele é fator comum, essa expressão aqui permite eu calcular o comprimento final da barra, que possui comprimento inicial L0, que sofreu uma variação de temperatura ΔT de um material específico de coeficiente de dilatação linear alfa. Então, esse daqui eu calculo direto, o valor L0. Eu não preciso, por exemplo, calcular o ΔL para depois jogar aqui nessa equação aqui e chegar no resultado. Eu posso calcular direto aqui. Só que causa um problema, né? É mais uma fórmula que eu tenho que memorizar. Bom, então veja, em cabeceiras de pontes e em trilhos de trem, podem ser encontradas juntas de espaçamento que, quando não são bem calculados, podem provocar avarias no pavimento, na estrutura da ponte ou nos trilhos do trem. Em estradas, né, em rodovias, a gente vê muito isso daqui, ó, essa primeira figura, na junção da ponte com a pista. Isso daí são as juntas de dilatação que eu tenho na ponte
e na pista, porque o que acontece? A ponte é feita de concreto, o pavimento dela é asfáltico, mas a estrutura dela é de concreto, que sofre dilatação com variação de temperatura. E isso daí tem que estar unido com a pista. Então, se de repente o concreto sofrer uma variação, uma dilatação maior que a pista, pode acontecer da ponte cair, dela colapsar. Igual em linha de trem, ó, isso daqui é a junta de dilatação, esse espaçamento aqui é a junta de dilatação que eu tenho no trilho. Se de repente aumentar muito a temperatura aqui num dia qualquer, esse trilho vai variar seu comprimento, eles vão encostar um no outro aqui. Então esse espaçamento ele já é calculado para que não ocorra uma ruptura da linha do trem, tá? Então, ó, em ferrovias devem existir juntas de dilatação entre os trilhos para evitar que entortem em dias muito quentes. É possível acontecer de entortar? Sim. Você pode ter, por exemplo, em regiões desérticas que eu tenho variações de temperatura muito expressivas, né? De noite está fazendo 0 graus, durante o dia faz 40, 50 graus. Se eu tiver uma linha de trem passando ali, ela pode entortar. Então essa junta de dilatação, ela serve para isso, para que essa linha não sofra avaria. Tá? E aqui é outro exemplo também de junta de dilatação, aqui no caso é num piso, num passeio de uma rua, por exemplo. Tá? Aqui está relacionado a asfalto, aqui está relacionado a concreto. Bom, continuando. Então vamos ver o que é esse coeficiente de dilatação linear. Conforme mencionamos anteriormente, cada material dilata-se em uma intensidade que lhe é particular. Portanto, para melhor conhecer o comportamento térmico de uma substância, é necessário conhecer quanto cada unidade de comprimento desse material pode dilatar ao ocorrer uma variação unitária de temperatura. Essa capacidade é determinada de coeficiente de dilatação linear, grandeza cujo valor pode ser considerado constante e que caracteriza o material de que é feito o corpo. Então, ó, nós temos uma tabela aqui com diferentes valores de coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Eu vou pegar só dois casos aqui, ó, primeiro e último, tá? Por exemplo, o chumbo e a porcelana. Então, ó, o chumbo ele tem um coeficiente de dilatação linear de 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a porcelana de 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que isso significa? Que se eu submeter esses dois corpos à mesma variação de temperatura, o chumbo vai dilatar mais que a porcelana. E tem que deixar uma coisa bem clara, essa variação de temperatura, ela tem que causar só a dilatação. Eu não posso provocar uma variação de temperatura que mude o estado físico. Aí eu já perco essa condição de dilatação, tá? Então, ó, o chumbo, ele por ter um valor de 29 vezes 10 a menos 6 e a porcelana por ter um valor de 3 vezes 10 a menos 6, o chumbo ele dilata mais que a porcelana quando submetidos à mesma variação de temperatura. Vamos entender o que é isso. Analisando a equação da dilatação linear, podemos entender melhor o significado desse coeficiente. Então, o que é a equação da dilatação linear? A dilatação linear do corpo ela é igual ao coeficiente de dilatação linear desse corpo, multiplicado pelo comprimento inicial dele e multiplicado pela variação de temperatura. Então, se eu isolar alfa aqui, eu tenho essa expressão, ΔL sobre L vezes ΔT. Então, ó, pela equação é possível concluir que o coeficiente de dilatação linear expressa a dilatação que pode ocorrer em cada unidade de comprimento quando a temperatura do material varia em uma unidade. Então, como é que eu faço isso? Assim, se uma barra de bronze, por exemplo, cujo coeficiente é de 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, se ela sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu vou ter uma variação de 18 vezes 10 a menos 6 metros no seu comprimento relacionado a cada metro dessa barra, tá? Então,
se a minha barra tem, por exemplo, inicialmente 1 metro de comprimento, se eu variar a temperatura dessa barra em 1 grau Celsius, se eu aumentar a temperatura dessa barra em 1 grau Celsius, a dimensão dessa barra vai aumentar desse valor aqui, ó, 18 vezes 10 a menos 6 metros. Então, o meu comprimento final da barra é 1,00018 metros. Isso significa o coeficiente de dilatação linear. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será a capacidade de dilatação do material. Mas, independentemente de dilatar mais ou menos, todo material pode dilatar, tá? Todo material pode sofrer variação no seu comprimento. Agora tem algumas curiosidades aqui, ó. Você sabia que até seus dentes dilatam e contraem conforme você toma as bebidas mais quentes ou mais frias? Agora imagine que uma pessoa tem uma restauração em um de seus dentes e que o coeficiente de dilatação do material usado seja diferente do coeficiente de dilatação do dente. Certamente ocorrerão problemas indesejáveis. Por exemplo, você toma uma bebida quente e o coeficiente de dilatação daquela restauração é maior que o coeficiente de dilatação do dente, o dente pode quebrar, o dente pode trincar. Antigamente acontecia muito isso, de trincar dente devido o material da obturação ser diferente do material da estrutura do dente. Hoje em dia não, hoje tem umas resinas aí que elas chegam muito próximas, né? Olha lá, ó. É por isso que os técnicos especializados em desenvolver materiais odontológicos cuidam atentamente desse aspecto. As estruturas dentárias, né, o esmalte dentina e os materiais usados nas restaurações precisam ter coeficiente de dilatação o mais próximo possível. Pode perguntar para o pai de vocês como é que era antigamente. As obturações eram feitas com material que não tinha coeficiente de dilatação próximo do, do valor do dente, né, do esmalte da dentina. Então a obturação vivia caindo. Você tinha que ir sempre no dentista para restaurar aquela obturação que você tinha feito. Hoje em dia não, uma obturação feita com resina aí, ela tem uma duração bem longa, né? Bom, disjuntores e lâminas bimetálicas. Você sabe o que é um disjuntor ou uma chave disjuntora? Então, chave disjuntora são dispositivos usados para a proteção de circuitos elétricos residenciais, comerciais e industriais. Alguns modelos utilizam lâminas bimetálicas, que nós vamos ter na próxima página. Um conjunto de duas lâminas de metais diferentes e coladas umas à outra. Então aqui ó, eu tenho a representação do meu disjuntor. Como é que esse disjuntor vai funcionar? Então, ó, na ilustração que está na próxima página, admitindo que o material A tenha coeficiente de dilatação ele é maior que o material B, ele vai se dilatar mais caso seja aquecido. Como as lâminas estão presas umas à outra, uma na outra, pelo fato de A ficar maior que B, a lâmina se curvará ao ser aquecida. Então vai acontecer isso daqui, ó. Eu tenho uma lâmina bimetálica, ou seja, uma lâmina formada por duas placas metálicas de coeficiente de dilatação diferente. Então a gente tem que considerar assim, ó, o coeficiente de dilatação do A maior que o coeficiente de dilatação do B. Se eu aquecer o conjunto, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Porém, o que acontece? Como o coeficiente de dilatação de A é maior que o de B, o comprimento final de A vai ser maior que o comprimento final de B. Como elas estão coladas uma da outra, a lâmina que tem maior coeficiente de dilatação, ela vai se curvar sobre a lâmina de menor coeficiente de dilatação. Então, olha lá, ó, as lâminas bimetálicas são formadas de materiais com diferentes coeficientes de dilatação e por isso encurvam-se quando aquecidas ou resfriadas. Então, no caso aqui, se eu aqueço, A curva-se sobre B. Se eu esfrio, vai acontecer o processo contrário, porque A vai contrair mais que B, tá? Então, ó, caso haja passagem de corrente elétrica nessa lâmina aqui, ó,
que é maior do que pelo qual o circuito foi dimensionado, há um aquecimento excessivo em decorrência de um fenômeno que nós vamos estudar mais na frente, que é chamado efeito Joule. O efeito Joule é o aquecimento do condutor através da passagem de corrente elétrica, tá? Isso pode ser perigoso e, dependendo da situação, pode ocorrer curto-circuito até um incêndio. Bom, com o aquecimento da lâmina bimetálica, com o aquecimento, a lâmina bimetálica se dilata e encurva. O circuito se abre e a corrente elétrica é interrompida antes que o aquecimento se torne excessivo o suficiente para provocar danos. Então, aquele disjuntor que está lá especificado lá no quadro de distribuição, os valores que são colocados ali são os valores que eles estão relacionados a uma corrente máxima. Passou daquilo, vai aquecer, aquecendo. A lâmina vai dobrar, né? Vai encurvar e o circuito vai abrir. Aí vai cair a chave, aquela coisa toda. Então a chave caindo, ela não é uma condição de defeito. A chave caindo é uma condição de segurança, tá? Só que ela não pode cair direto, né? Se ela estiver caindo direto, ela vai estar com problema. Aí na hora de trocar, você tem que trocar por uma outra igual. Bom, as lâminas bimetálicas também podem ser utilizadas em ferros de passar roupa. Nesses eletrodomésticos, elas controlam a temperatura de acordo com o que foi selecionado. Esses desenhos ilustram a situação. Então, ó, a chave disjuntora fechada, né, o ferro ligado. Aí, o que vai acontecer? O ferro ligado, eu vou ter a passagem de corrente elétrica nele, ele vai aquecer essa superfície aqui. Na hora que essa superfície atinge a temperatura desejada, o circuito abre. Por quê? Porque a lâmina bimetálica vai se curvar, abrindo o circuito. No caso, eu vou ter um controle da temperatura dessa superfície aqui no qual eu vou colocar o ferro sobre a roupa. Então, ó, quando o circuito é aberto pela queda do disjuntor, a corrente elétrica deixa de passar pelo circuito e não há mais aquecimento por efeito Joule. Aí o que vai acontecer? O processo ele se repete, tá? Então ele liga e desliga o tempo todo para manter uma temperatura adequada na superfície onde eu vou passar a roupa. Beleza, pessoal? Eu vou parar aqui nessa primeira parte nossa. Daqui a pouco eu volto com a dilatação superficial. Um abração.